Abril é o mês do autismo e é o mês também que tem o Dia de Luta pela Educação Inclusiva. Eu tenho alguns projetos de lei tramitando aqui na Lesp sobre esse tema, que é muito caro para mim, e eu já fiz alguns conteúdos também sobre isso. Estão aqui no feed para vocês darem uma olhada. Eu escrevi esses projetos para garantir mais segurança para alunos com deficiência na escola, garantir que os professores tenham uma formação continuada de qualidade e que dê ferramentas efetivas para que eles possam acolher esses alunos na sala de aula. Esses projetos também trazem outras coisas essenciais para os professores, salas de aula com menos alunos, uma coisa que eles pedem sempre, uma equipe de apoio mais robusta e também mais preparada. Não existe educação de qualidade para ninguém se os professores estão sem apoio, em salas superlotadas, em escolas depredadas e em regime de emprego precarizado. Isso é importante porque não faltam casos de alunos com deficiência que são excluídos do ambiente escolar ou que são vítimas de violência por profissionais da educação sem o preparo adequado. Por exemplo, na semana passada, um aluno autista estava em crise e a professora de uma escola particular sentou em cima dele. Um adulto sentou em cima de uma criança de 6 anos e, pelo que o vídeo mostra, também deu uns tapas nela. Essa professora, com certeza, não tinha formação adequada e a assistente da sala também não fez nada além de filmar. Isso explica, mas não justifica, porque nada justifica agredir uma criança. Quando eu postei sobre isso, muitas pessoas foram para as minhas redes se manifestar e eu vi muitos comentários preocupantes e até tristes. Abre aspas, deviam colocar esses alunos autistas na PAI. Teria que deixar o aluno lá e sair da escola, porque tudo que o professor faz tem gente que vem criticar. Tem que deixar o alecrim destruir tudo? O alecrim, gente. Coitada das professoras aturar essas coisas. Essas coisas. O meu filho não é coisa. O meu filho é uma pessoa. E não é tudo que o professor faz, tem gente que vem criticar. É um caso extremo de uma professora, diretora, aliás, que agrediu um aluno. Isso é uma armadilha gravíssima. A gente não pode entender críticas à situação precária da educação e atitudes, sim, violentas, como um ataque a este ou aquele grupo. Eu não estou falando de todos os professores. Falar sobre as dificuldades que um professor lida em sala de aula não diminui a gravidade de um ato de violência cometido contra um aluno vulnerável, ainda por cima. Por outro lado, as secretarias de educação não deveriam achar normal professores sendo agredidos por alunos com deficiência ou não, porque os sem deficiência também agridem, tá, gente? As famílias, os alunos e os professores são vítimas de um quadro de abandono total e recusa sistemática em seguir a legislação. Tudo isso usando como justificativa discursos absurdos sobre a educação inclusiva. De um lado, por exemplo, o Cefai, aqui de São Paulo, diz que adaptação e acompanhamento de alunos com deficiência pode excluir esse aluno e reduzir ele a apenas um diagnóstico, um rótulo, e que já tem profissionais previstos que atendem qualquer tipo de demanda dos alunos. Aí você vai na escola, aqui em São Paulo, e vê uma única pessoa sem formação sendo compartilhada por 30 alunos e essa pessoa só ajuda a ir no banheiro também. Alguém aqui acha que isso atende qualquer demanda de aluno, e principalmente esses alunos que podem ter quadros complexos de saúde e que não se comunicam bem de forma funcional? Do outro lado, o MEC tem dado indícios de que quer igualar o acompanhante especializado ao cuidador, ignorando que as leis que definem esses profissionais listam atribuições diferentes para cada um e que o acompanhante especializado, por sua nomenclatura, gente, acompanhante especializado, pressupõe um conhecimento específico. Quem perde nesses malabarismos semânticos? Os alunos e os professores. E cada vez que as famílias responsabilizam só os professores por uma educação sem inclusão, e cada vez que os professores culpam a pessoa com deficiência por uma confusão na sala de aula, o problema real fica escondido. Gente, não tem outra solução. A gente precisa que os professores tenham mais estrutura de trabalho. Que um professor não seja responsável sozinho por uma sala de 35 alunos, dos quais 6 têm transtornos de aprendizagem e deficiência, e que por isso têm demandas específicas de planos de aula, acompanhamento e também materiais. Esse professor tem que preparar a aula, tem que corrigir as lições, os trabalhos, as provas de todos os alunos e ainda tem que fazer um plano de aula individualizado para outros 6 alunos, em contato com a família, com o professor de AEE e com a equipe multidisciplinar. E isso é inviável no cenário atual. Mas a culpa não é do aluno com deficiência. A gente precisa sempre lembrar disso. A culpa é do Estado brasileiro, que definiu lá atrás que os alunos com deficiência iam para as escolas regulares e as escolas especiais seriam exceções, mas não investiu para que as escolas regulares tivessem a estrutura necessária para receber essas pessoas. Não investiu em garantir que os professores teriam uma formação continuada baseada em evidências para esse novo cenário. Também não investiu em contratar os profissionais que estão previstos na lei, que são
3. O AVE, ou cuidador, que ajuda na alimentação, ir no banheiro, higiene, locomoção, quando necessário, fica fora da sala. O acompanhante especializado, que ajuda em atividades escolares, na comunicação, na socialização, também pode contribuir com essas funções do AVE se necessário e fica dentro da sala. E o PAE, que é o professor de educação especial, que trabalha com o aluno no contraturno e que, em parceria com o professor da sala de aula, faz a adaptação de materiais e planos de aula adaptados. Além disso, a orientação da Secretaria de Educação é impedir a entrada dos acompanhantes pessoais, que podem ser os ATs, pagos pela família, ou plano de saúde, ou o SUS, pessoas que fazem parte da equipe multidisciplinar da criança e são ferramentas de acessibilidade essenciais para alunos que entram em crises com frequência ou que têm alto nível de suporte. Essa estrutura poderia impedir que a crise acontecesse em muitos casos. E se a crise acontecesse, essa estrutura impediria que os professores usassem abordagens inadequadas ou violentas. Essa estrutura daria mais segurança para o professor e mais qualidade de vida para todos. Essa estrutura permitiria que o aluno com deficiência de fato aprendesse, diferente do que acontece hoje, em que 70% dos alunos com deficiência não têm aproveitamento significativo na sala de aula. Essa estrutura garantiria que o aluno com deficiência tivesse um ambiente seguro. Nenhuma pessoa dentro da comunidade escolar pode entender que está entre inimigos. Trazer à luz denúncias de práticas violentas não é uma condenação dos professores, é uma condenação de maus profissionais que não representam o todo, que não representam as centenas de professores que entram em contato aqui com o gabinete para pedir ajuda, porque estão em salas lotadas, não têm nenhum recurso para adaptar materiais, não sabem como fazer a escola ser um lugar que atenda a todos os seus alunos.